especificamente é o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. E ele tem o objetivo, a missão de ser um laboratório de ponta aqui no Brasil para atender toda a comunidade de pesquisa de diferentes áreas. Então, ele é ligado ao Ministério, ele é público e aberto a toda a comunidade brasileira de pesquisa. Que legal, assim, tem muitas pessoas que trabalham com você aí? Nós somos o laboratório, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais é feito de 4 laboratórios nacionais. Então tem o laboratório Synchrotron, que é onde eu estou, laboratório de biociências, laboratório de nanotecnologia e laboratório de biocombustíveis. Cada um deles tem mais ou menos um corpo de 30 pesquisadores. Além dos pesquisadores, a gente tem engenheiros, técnicos e os alunos. Então, a gente tem os pós-docs, alunos de doutorado, mestrado, iniciação científica. Eu não sei precisar quantos, mas a gente deve ser mais ou menos umas 500 pessoas, 500 a 800 pessoas aqui no centro trabalhando, aproximadamente. Olha só, eu fiz o seguinte, agora a gente está oficialmente lá na live do Facebook, então eu disponibilizei o link para quem quiser, tiver alguém de fora que queira ver, né? Então vocês podem compartilhar, quem está aqui na sala, a gente também vai começar. E eu queria, então, oficialmente, Douglas, agora, agradecer por você estar aqui com a gente hoje. Realmente é muito interessante o que você faz e, assim, a gente estava ansioso por esse momento. Então, o Douglas estava falando um pouquinho de onde ele está, né? Então, ele é pesquisador do laboratório de Louis Synchrotron, também é associado ao Núcleo de Pesquisa em Astrobiologia da Universidade de São Paulo, graduado em Ciências Moleculares e doutor em Astronomia pela USP. Ele é um dos pesquisadores pioneiros no país na área de astrobiologia e defendeu uma das primeiras teses nesse tema. Então, a gente está em boas mãos, eu acho, para entender um pouquinho sobre astrobiologia. Então, muito obrigada mesmo, viu, Douglas, por hoje e por apresentar a gente esse lugar incrível que você está, que realmente é muito legal, assim, a gente não tem ideia do que acontece aí dentro, realmente, né? Então, vai ser uma boa oportunidade. Imagina, Juliana, é um prazer imenso estar aqui conversando com você e com o pessoal também. Então, agora você fica à vontade para contar oficialmente o que um pouquinho da astrobiologia para a gente, que eu acho que realmente é um campo que as pessoas podem ouvir falar o que está acontecendo, mas não exatamente compreendem, né? Pelo menos eu não compreendia, então muito do que hoje eu compreendo foi porque eu ouvi um pouco de você. Então, pode contar para a gente, Douglas, assim? Claro. Bom, a astrobiologia, ela é, primeiro, coisa mais importante, o que não é astrobiologia? Sempre bom a gente começar por aí. Não é astrologia. Eu não faço mapas astrais, a menos que vocês paguem uma quantia razoável. Brincadeira. Não é ufologia também. Um dos temas que a astrobiologia trata é a busca de vida fora da Terra. Mas, diferente da ufologia, a astrobiologia usa de metodologia científica, de métodos acadêmicos bem estabelecidos. Quer dizer que se você quiser comprovar algum fenômeno observado, algum fato, você precisa de observadores independentes, você precisa de uma técnica bem estabelecida, você precisa de reprodutibilidade. A ufologia tradicional não tem nada disso. Então existe uma diferença bastante grande entre uma coisa e outra. Então, mesmo que a pergunta seja parecida, estamos sozinhos no universo, a forma que a gente procura responder é bem diferente. A astrobiologia é ciência. A astrobiologia, ela não é uma nova disciplina científica como a física, a matemática, ou a biologia ou a computação. Ela é um campo de pesquisa onde pesquisadores de diferentes áreas clássicas, física, geologia, química, astronomia, microbiologia, podem trabalhar juntos para tentar responder algumas questões extremamente difíceis da natureza. Em especial, tentar responder como o fenômeno da vida no universo funciona, como ele surgiu aqui no nosso planeta, a possibilidade dele surgir em outros lugares do nosso universo, seja no sistema solar, seja além do sistema solar, como a vida, uma vez que ela surge, ela evolui junto com o planeta, modificando o planeta e, ao mesmo tempo, sendo modificada pela evolução natural dos processos geofísicos. Qual a distribuição de vida aqui na Terra,
seja, aonde a vida pode ser encontrada, como que ela se adaptou às mais diferentes condições possíveis, e usando esse modelo de vida do planeta, vida conhecida, como a gente pode extrapolar para a vida em outros lugares, como a vida pode existir em Marte, como a vida pode existir nas luas de Júpiter, tipo Encélado, Encélado, Europa, ou até em planetas fora do sistema solar, os exoplanetas. E uma vez que a gente entende mais ou menos como a vida poderia existir e que tipo de vida poderia existir nesses lugares, como que a gente pode desenvolver metodologias, técnicas científicas para, de fato, tentar detectar esses sinais de vida. Seja por sondas que vão até os planetas e tentam detectar os sinais lá, como as sondas que estão em Marte hoje, a Curiosity e outras que estão indo para lá agora, seja para planetas fora do sistema solar, quando a gente tem que usar técnicas de detecção remota, usando grandes telescópios para captar sinais de luz, sinais de rádio, que podem trazer indicativos da presença de vida. Então, a astrobiologia, mais ou menos, abrange esse escopo. Ela não é uma disciplina, mas ela é um campo de interação inter e multidisciplinar de diferentes áreas para tentar entender o fenômeno da vida no universo. Olha, o Roberto Tanaka está perguntando, então, qual é a diferença entre astrobiologia e exobiologia? A resposta mais fácil é nenhuma. A exobiologia, ela surgiu com esse nome, é só um nome, na verdade, mas a exobiologia, ela surgiu com esse nome durante a corrida espacial. Na época da corrida espacial, lá nos anos 60, 50, existia uma preocupação grande se os astronautas que estavam sendo enviados para o espaço, eles poderiam se contaminar com algum tipo de vida que poderia existir no espaço ou na Lua, enfim, outros lugares. Então existia a preocupação da vida extraterrestre contaminar os astronautas e ser trazida para a Terra e talvez causar uma grande pandemia ou esse tipo de coisa. Então a exobiologia surge nesse contexto para tentar entender a vida fora da Terra, por isso exo. Então ele tinha esse objeto de estudo específico. E por anos esse nome permaneceu igual, exobiologia. A NASA teve um programa de exobiologia por décadas, até que nos anos 90, por aí, esse programa começou a ser muito criticado porque... Desculpa. Ele começou a ser muito criticado porque seria uma ciência sem um objeto de estudo. Ou seja, passaram-se décadas e ninguém encontrou a tal da vida fora da Terra. Por isso começaram a falar, mãe, por que a gente mantém um programa de financiamento se nada foi encontrado até agora? Então, por causa dessas críticas, foi decidido trocar o nome de exobiologia para astrobiologia, para agora não mais se limitar à busca de vida fora da Terra, mas tentar entender o fenômeno da vida de uma maneira mais completa, entender como a vida surge, quais são as bases químicas e físicas do surgimento da vida aqui na Terra, como que ela se distribui no nosso planeta, ou seja, em especial a microbiologia de ambientes extremos se desenvolveu muito nessa época, estudando os micro-organismos que vivem no fundo dos oceanos, no Ártico, na Antártica, no alto das montanhas, enfim, em vulcões, e como que a vida vem evoluindo junto com o planeta. Então agora a astrobiologia, ela vai muito mais além do que só procurar por vida fora da Terra. A ideia é entender como a vida existe, surge e evolui no nosso universo de uma maneira mais geral. E tendo esse novo enfoque, a astrobiologia ganhou uma grande força. Em 1996, a NASA fundou o Instituto de Astrobiologia da NASA, o NAI, e isso deu um grande impacto internacional de mídia, e daí o nome astrobiologia se consolidou. Mas uma coisa interessante desse nome astrobiologia é que, apesar de ele não ser muito usado até a década de 90, a primeira pessoa que usou esse termo foi um brasileiro. Foi o Flávio Pereira, em um livro chamado Astrobiologia, lá em 1945, em que ele usou esse termo pela primeira vez e ele discutia os primórdios do que seria essa ciência. Então, o Brasil tem uma conexão histórica aí com a astrobiologia desde os anos 40 já. Mas essa é a grande diferença. A exobiologia só se preocupa com a vida fora da Terra. A astrobiologia tenta entender o fenômeno de uma maneira mais universal.
Ontem tem algumas perguntas aqui para você, mas estou aguardando ver se as pessoas querem falar com você diretamente. Então, eu vou fazer uma pergunta que ontem, na verdade, eu ouvi conversando com uma professora, a professora Glauca. E aí, a professora Glauca, ela é geóloga, e eu estava perguntando para ela, né, falando dessa questão da origem da vida, né, o que tem a ver essa questão que ela dá uma disciplina chamada Dinâmica da Terra, né? Então, aí ela falou que nós somos, no início de tudo, é poeira cósmica, então, que teoricamente seria poeira cósmica, né? Então, realmente nós viemos de poeira cósmica, tipo, o Big Bang, poeira cósmica, ainda não entendo bem essa parte. Poeira cósmica é um nome muito bonitinho, né? Foi um nome que o Carl Sagan, foi a maneira que o Carl Sagan usou, o astrônomo americano, o divulgador de ciência, fantástico escritor, sempre procurem os livros dele, foi uma maneira que ele usou para explicar a origem da matéria como a gente conhece, como existe aqui no nosso planeta, de que ele disse, todos nós somos feitos de poeira de estrela. E ele disse isso pelo seguinte, qual é a origem dos átomos de que somos feitos? Né? A gente sabe que nós somos feitos de carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Da onde vêm esses átomos? E esses átomos têm uma história astrofísica. A história da matéria no nosso universo, ela começa lá no Big Bang, 13,8 bilhões de anos atrás, aproximadamente. Nesse evento da grande explosão, na verdade não foi uma explosão, mas enfim, nesse evento de alta energia no nosso universo, primeiro foi criado o espaço e o tempo. Conforme esse tempo foi passando e esse universo foi evoluindo e resfriando, a energia que tinha disponível foi formando as primeiras partículas básicas que constituem toda a matéria que a gente conhece. Essas partículas elas começaram a se agregar e com o tempo elas formaram os núcleos atômicos e depois formaram os átomos. E lá no comecinho se formaram os átomos mais simples, basicamente o hidrogênio e o hélio. Então esses dois átomos se formaram, se espalharam pelo universo, eles se espalharam seguindo as forças da gravidade, então eles começaram a ser atraídos uns pelos outros, formando grandes nuvens de gás. Com o tempo, a força da gravidade fez com que esses átomos de hidrogênio e hélio se contraíssem e colapsarem. Então as nuvens foram diminuindo de tamanho, E conforme esse processo acontecia, como todo gás, quando você comprime, ele aquece. Se você pegar um pneu de bicicleta e encher o pneu de bicicleta, ele vai aquecer. É o mesmo princípio. Então, esse gás comprimido foi aquecendo. Conforme ele aqueceu, a pressão aumentou, a temperatura aumentou, chegou a tal ponto que aqueles átomos, aqueles núcleos de hidrogênio e hélio que estavam ali dispersos, eles começaram a se chocar um com o outro com tanta energia que eles começaram a se fundir. Isso é o que a gente chama de fusão nuclear. Então, os átomos de hidrogênio e hélio se fundem, e quando eles se fundem, eles vão formando outros átomos. É um processo de transmutação química. Você realmente pega hidrogênio e hélio mais simples, começa a formar os outros átomos da tabela periódica. O interessante de tudo isso, hoje a gente conhece pela física, que quando acontece o processo de fusão, uma pequena parte da matéria de que são feitos esses núcleos atômicos é transformada diretamente em energia. E isso aumenta ainda mais a temperatura e a pressão no interior dessas grandes nuvens de gás em colapso. Quando essa pressão e temperatura aumenta, a nuvem de gás começa a radiar energia, radiar luz, brilhar. Isso é uma estrela. Então, nesse momento, quando os átomos se fundem, liberam energia, você acende uma estrela. Então, no interior dessa estrela, o que está acontecendo são grandes explosões nucleares, liberando energia, e nesse processo de liberação de energia, formando núcleos atômicos cada vez maiores e mais complexos. Então, a gente parte do hidrogênio e hélio, que foi formado no Big Bang, para todos os outros átomos da nossa tabela periódica no interior das estrelas. E com o tempo, as estrelas também vão desaparecer. Uma estrela, um sistema desse de gás, ele não dura para sempre. Pelo processo de evolução, de mudança química no interior dele, depois de milhões ou até bilhões de anos, essa bola de gás explode num evento chamado supernova ou uma nebulosa planetária. Então elas explodem
e espalham todos esses átomos pelo universo. Todo esse carbono, nitrogênio, oxigênio, ferro, tudo que foi gerado ali dentro é espalhado pelo universo e se torna parte do gás que existe por aí afora. Com o tempo, o processo começa de novo. Esse gás começa a colapsar novamente e vai formar novas estrelas. A graça disso, que é o que a gente chama da segunda geração de estrelas, é que agora elas já nascem enriquecidas nesses outros elementos químicos. E no processo de formação da estrela, no colapso, vão se formar em volta delas os planetas. Então, a matéria que constitui os planetas é fruto da atividade nuclear do interior de uma geração de estrelas anterior. E nesses planetas, a química vai acontecer para formar as primeiras moléculas complexas e depois os primeiros seres vivos. Então, os átomos que a gente herdou, de que eu sou feito, de que você é feita, eles foram formados no interior das estrelas ou no Big Bang. Por isso que nós somos todos poeiras de estrela, que nós herdamos a constituição química que foi formada ao longo desses processos astrofísicos de bilhões de anos. Olha, contando assim ficou bonito demais, viu, Douglas? Na verdade, eu queria agradecer então a Glauca, que realmente eu estava conversando com ela, então queria entender as relações. Um beijo, Glauca. E agora, Douglas, eu vou pedir para o Henrique, nossa audiência, ele estava aqui com a gente, tem uma pergunta para você e eu perguntei se ele queria fazer diretamente para você. Então, Henrique, diz de onde você é, faz sua pergunta, depois a gente tem a Letícia e o Cauê. Roberto, eu já vi sua pergunta aí no Facebook e assim que a gente terminar essa sequência, eu volto para você, tá? Fica à vontade, Henrique, seja bem-vindo. Boa noite. Olá, Henrique. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é se é possível a vida existir em um ambiente totalmente inóspito. Por exemplo, como a gente sabe, já foi descoberta vida nos locais mais extremos da Terra, por exemplo, na Antártida, nesses locais. Então, eu queria saber se é possível o surgimento de vida num local totalmente inóspito, por exemplo, o Titã, que é uma das luas não me recordo agora do planeta. Mas calma aí, Henrique, de onde você é? Quantos anos você tem? Conta para mim, rapidinho. Claro, eu sou do estado de Santa Catarina, moro em Pomerode, tenho 15 anos e sou estudante do primeiro ano do ensino médio. Obrigada, agradeço a pergunta, Douglas, também estou doido para saber. Obrigado. Legal, Henrique, não, muito boa pergunta. A resposta é, olha, a gente não sabe direito ainda não. É uma pergunta muito boa, tão boa que a gente realmente não sabe a resposta exata. O que a gente vem aprendendo ao longo desses anos, como você falou, existe vida aqui no nosso planeta nos lugares mais inóspitos que você puder imaginar. Do fundo dos oceanos, lá na Fossa das Marianas, ou até debaixo do solo oceânico, passando pela Antártica até o alto das montanhas, nos vulcões e até mesmo na alta atmosfera, a 30 quilômetros de altitude, já foram encontradas bactérias vivas. Então, o que a gente sabe? A vida como a gente conhece, ela é capaz de existir nos lugares mais inóspitos que a gente pode imaginar até hoje. E a gente vem testando essa vida que vive em ambientes extremos, que a gente chama de organismos extremófilos, em lugares ainda mais complicados. Então, por exemplo, a gente está aqui no laboratório Synchrotron, em Campinas, e aqui nesse laboratório a gente consegue, usando o nosso acelerador de partículas, que está aí atrás de mim, a gente consegue usar a radiação dele para simular as condições que existem no espaço. Então eu e meus colegas já usamos essas condições para simular o ambiente espacial, colocar algumas bactérias extremófilas nesses ambientes e mostrar que elas seriam capazes de sobreviver. Elas são tão resistentes que elas seriam capazes de sobreviver, por exemplo, a uma viagem espacial de Marte até a Terra em cima de um asteroide. Então a gente sabe que organismos aqui da Terra são capazes de sobreviver nessas condições. A mesma coisa a gente tem feito, por exemplo, simulando as condições marcianas. Então a gente consegue, em câmaras especiais, simular a pressão, a composição atmosférica, a radiação, a temperatura, colocar esses organismos extremófilos e testar se eles sofrem dano, se eles sobrevivem ou não. Então,
Fazendo esses experimentos, a gente é capaz de dizer, com grande segurança, organismos extremófilos são plenamente capazes de sobreviver em diversos ambientes extremos, como a gente conhece, aqui do nosso sistema solar. Você falou de Titã. Titã é um lugar complicado. Para quem não conhece, Titã é uma lua de Saturno, só que ela é muito especial. Ela tem temperaturas extremamente baixas, muito baixas mesmo, muito abaixo de zero, por volta de menos 100 graus Celsius, e ele tem, ao invés de ter água líquida na superfície, lá existem grandes oceanos de hidrocarbonetos, então de metano, de etano, de várias moléculas orgânicas complexas que são líquidos nessa temperatura. Então é um mar congelante. Mas tem, além dos oceanos, tem processos de evaporação, formação de nuvens, chuva e neve desses hidrocarbonetos. Então, não tem água, esse que é um problema. Toda vida, como a gente conhece, ela precisa de água líquida. Então, a gente ainda não conhece um organismo capaz de sobreviver em Titã, principalmente pela falta de água. Isso é um problema fundamental. Então, a gente sabe isso. Muitos ambientes são habitáveis pelos extremófilos, alguns precisariam de um tipo de vida muito exótico, por exemplo, que não precisasse de água, mas que até hoje a gente não conhece. Nada aqui na Terra seria capaz de sobreviver em Titã, por enquanto. Mas é isso. Então, assim, a vida, como a gente conhece, ela é muito criativa, ela é capaz de sobreviver nos mais diferentes lugares. E conhecer esses extremófilos nos dá segurança para procurar por vida em Marte, por exemplo. A gente sabe que lá poderiam existir esse tipo de organismo. E aprendendo como eles vivem aqui na Terra, a gente pode desenvolver os experimentos nas sondas espaciais para tentar detectar eles. Eu mesmo, meu grupo, tem um projeto de estudar ambientes extremos aqui da Terra que são parecidos com Marte, o que a gente chama de ambientes análogos a Marte. Então, a gente já vem estudando há alguns anos a Antártica, o deserto do Atacama, e a gente está começando agora a estudar alguns ambientes extremos aqui do Brasil. As regiões ferríferas, em especial as cavernas de Minas Gerais, e regiões hipersalinas, ricas em sal, no Rio de Janeiro, que também são análogos a Marte. A gente pode usar esses ambientes como modelo para a vida fora da Terra. E aí, Henrique, ficou melhor? Ou pior? Sim, ficou melhor, só que eu queria fazer uma outra pergunta, que tudo que o senhor fala gera mais perguntas e mais Não, mas dúvidas. calma aí, Henrique, vamos fazer assim, guarda sua pergunta só um pouquinho, que aí, a não ser que tenha a ver exatamente com o Titã, tem? Não, tem a ver, mas também com Marte, porque ele mencionou Marte e tal, mas Tá relacionar... bom. Sim, em relação a Marte, pelo que eu pude ler, já quando eu descobri que tinha Marte no sistema solar, claro, no fundamental a gente sabe, né? Mas quando eu fui atrás e pesquisei, descobri que ela tem água, mas ela tem uma característica muito similar com a Terra. Por exemplo, ela tem, como eu posso dizer, tem formações na superfície dela que parecem como se lá tinha oceanos e rios, e como se a vida já tivesse naquele planeta, como se ele fosse a Terra, há muito, muito tempo atrás. E eu queria saber se isso é verdade, que muito tempo atrás... É verdade. A gente já sabe isso há alguns anos. Se você olha para a superfície de Marte, se você faz um mapa de Marte, você vai ver que existem várias feições, várias estruturas na superfície que são estruturas de origem hidrológica, ou seja, da atividade da água. Então existem grandes canyons, igual o Grand Canyon lá no Arizona, no Colorado, nos Estados Unidos, que é basicamente um grande vale escavado por um rio. A gente encontra esses canyons em Marte, a gente encontra caminhos de rios, grandes lagos, oceanos. Então existem marcas na superfície de Marte que só podem ser causadas por atividade hidrológica, por atividade da água. Além disso, as sondas que estão lá têm mostrado que existem minerais que são frutos, são produzidos, são formados só em presença de água. Então a gente tem grande segurança para dizer hoje que Marte, no passado, teve uma grande quantidade de água líquida na superfície. Teve oceanos de água líquida na superfície.
E a gente consegue mais ou menos datar a época em que existia essa água. Isso foi mais ou menos há 3,5 bilhões de anos atrás. Nessa época, Marte tinha oceanos, tinha uma atmosfera, tinha nuvens, tinha chuva, tinha todas as condições necessárias para existir vida e talvez até vida em abundância. Então, hoje, as nossas sondas que vão para Marte, elas estão começando a procurar por esses sinais de vida que existiu muito tempo atrás e que hoje estariam fósseis. Só para te mostrar um exemplo, já que você está aí, já que você perguntou esse tipo de vida, essa rocha aqui, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Sim, tô Essa vendo. rocha aqui é uma rocha aqui da Terra. Ela tem quase essa idade, ela tem 3,4 bilhões de anos de idade. Nossa. Ela é muito antiga, é das primeiras rochas formadas aqui. E se você vê essas estruturas incrível. aqui, essas estruturas dobradinhas aqui, isso daqui é o que a gente chama de esteira microbiana. Nessa época existiam micro-organismos que formavam grandes camadas, tapetes, recobrindo o fundo de lagos ou os oceanos. Esses organismos formavam essas esteiras e elas foram soterradas e formaram essas estruturas na rocha. Então, essa rocha é alguma coisa que esse tipo de estrutura, que é um indício de vida passada aqui na Terra, é o tipo de coisa que a gente espera encontrar em Marte. Se a gente encontrar isso aqui em Marte, a gente está encontrando ETs. Esse incrível. É o tipo de organismo extraterrestre que a gente está procurando hoje em dia, e a gente usa, eu estou fazendo exatamente esse experimento hoje, a gente está usando luz síncrotron, a radiação do nosso acelerador aqui, para tentar entender como que esses organismos estão preservados aqui na rocha. Mas só para complementar, mas tá, na luta contra a sobrevivência, a Terra e Marte, elas estavam lutando contra a sobrevivência, né, para gerar vida e tal, mas o que fez com que Marte perdesse para a Terra? Porque a Terra conseguiu se tornar o que é hoje, e Marte parece que perdeu essa competição. Pobre Marte. Contra a sobrevivência, no caso, para sobreviver. Marte sofreu bullying da Terra, porque Marte é o irmão menor. Sim. É o irmão menor da Terra. Marte é menor que a Terra, é 40% do tamanho da Terra, mais ou menos. E por ser menor que a Terra, vamos lá, o que protege o nosso planeta? O nosso planeta, ele tem oceanos, tem atmosfera, mas mesmo a atmosfera, o que protege a nossa atmosfera? Porque se você está aqui no nosso sistema solar e está o Sol aqui do lado, o Sol emite uma grande quantidade de radiação. Tanto radiação ultravioleta, luz, quanto radiação na forma de partículas, de prótons, de elétrons, naquilo que a gente chama do vento solar. Esse vento solar, ele impacta diretamente o nosso planeta, todos os dias. Esse vento é o que forma as auroras boreais, aquelas grandes luzes. Sim. Ele entra na atmosfera e interage com a atmosfera, ele gera a aurora. Mas, ao mesmo tempo, se ele impactasse diretamente sobre a atmosfera, depois de um certo tempo, ele ia arrancar toda essa atmosfera do planeta e o planeta ia ficar um planeta seco, morto, sem vida. Só que o nosso planeta, a Terra, ele tem um escudo protetor natural desse vento solar, o campo magnético. Campo magnético. Esse campo magnético que está em volta da Terra, ele deflete, ele desvia essas partículas que não conseguem colidir com a atmosfera. E isso protege a nossa atmosfera, por isso que a gente tem a atmosfera até hoje. Só que a gente tem esse campo magnético funcionando até hoje por causa do núcleo da Terra. O que gera o campo magnético é um efeito dínamo. Dentro do núcleo da Terra, a gente tem um núcleo de ferro e níquel que está em uma rotação altíssima. Quando esse núcleo roda, você basicamente roda cargas elétricas, e quando você roda cargas elétricas, você gera um campo magnético. Isso é um dínamo. Para isso, você precisa que o interior da Terra esteja quente, para manter esse núcleo livre e rodando. Em Marte, como ele é 40% menor, ele teve tempo de perder todo esse calor para o espaço, se resfriar, e todo o magma se solidificou. Quando o magma solidificou, ele travou o núcleo. Travando o núcleo, você para de produzir o campo magnético. Parando o campo magnético, o vento solar foi lá e arrancou toda a atmosfera de Marte. Ele acabou perdendo isso para o espaço, e com a atmosfera foram os oceanos, foi toda a água líquida. Então é um problema do tamanho.
Sim, sim. Só mais uma dúvida mesmo, agora sobre Marte mesmo, é que a NASA, eu atrás e pesquisei que a NASA também apoia uma teoria de terraformar a Marte, que é, por exemplo, gerar o campo magnético não com a rotação, não com o núcleo em si, como você explicou, mas através de uma tecnologia, não sei se isso é uma verdade ou não. Isso é uma proposta. Por enquanto, isso é uma ideia muito audaciosa que a gente poderia ter meios de modificar de forma global um planeta para que ele tivesse condições mais adequadas para a vida como a gente conhece, em especial para a vida de nós humanos. Então, Marte tem sérios problemas, como você falou. Hoje ele é um deserto seco, sem águas, quase sem água, sem atmosfera, sem campo magnético para proteger da radiação. A gente teria que resolver todos esses problemas. De novo, é uma pergunta muito complicada que a gente ainda não sabe a resposta. Ok. Uma das propostas que saiu recentemente mesmo é que seria possível a gente construir um satélite que ficaria entre Marte e o Sol, e esse satélite poderia produzir um campo magnético intenso o suficiente para servir de escudo para Marte, e daí talvez a gente começar a produzir água que formaria uma atmosfera. Mas por enquanto é uma proposta de engenharia. A gente ainda não tem a tecnologia capaz de fazer isso. Talvez no futuro a gente consiga transformar planetas mortos como Marte em planetas vivos de novo e talvez adequados para a vida humana. Apesar disso ser hoje um sonho e a gente só está começando a desenvolver as tecnologias, a gente consegue fazer esse tipo de geoengenharia em menor escala. Então, hoje estão sendo planejadas colônias para serem estabelecidas em Marte, só que elas vão ficar dentro de domos fechados. Só que dentro desses domos, a gente vai ter que produzir oxigênio, a gente vai ter que produzir água, a gente vai ter que plantar alimentos, a gente vai ter que reciclar os nossos materiais, e para isso a gente vai ter que usar os recursos naturais que existem em Marte e extrair tudo isso do solo que existe ali. Então, é uma primeira etapa da gente... Do solo marciano. Do solo marciano. A gente entender como que a gente pode usar os recursos naturais para alterar e para criar um microclima, um microambiente habitável ali no planeta. Certo? Mas é um tema para o futuro. A geoengenharia, ou terraformação, ainda é um tema que está começando, mas certamente é algo que vai despontar aí nas próximas décadas. Henrique, só um minuto, que tem um monte de gente no Facebook com um monte de pergunta, mas a gente quer que você continue aí perguntando, tá? Me dá só um minutinho agora e claro. Vou passar para o pessoal lá, tem várias perguntas, tem a Letícia e o Cauê, mas eu estou aprendendo a beça com você, Henrique. Já está na rede de pesquisadores, né? Porque tem que te convidar mais vezes, viu? Agradeço pelas perguntas, porque a gente está aprendendo junto com você e com o Douglas. Claro, muito obrigado. Então, Letícia, quer fazer sua pergunta, depois o Cauê, e depois eu vou passar para o pessoal do Facebook, tá? Letícia, eu faço com você a pergunta, depois eu vou ler uma do pessoal do Facebook. Gente, agradeço por estar acompanhando a gente aí, eu já chego em vocês. E aí depois eu passo para você, tá, Cauê? Letícia, se apresenta, por favor, para o Douglas te conhecer e para todo mundo te conhecer. Oi, boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Letícia, eu sou doutoranda da Faculdade de Medicina de Botucatu e atualmente eu estou no meu doutorado, então eu conheço um pouco da vida acadêmica e eu gostaria de perguntar para o Douglas como que foi a vida acadêmica dele, para ele chegar até onde ele chegou, ele fez iniciação científica, onde ele fez... Se eu começasse agora a me interessar muito sobre astrobiologia, qual o caminho que eu deveria seguir? Bom, as histórias são longas, né? E tem muito de sorte e coincidências no meio do caminho. Como a Juliana falou, eu fiz o curso de ciência... Bom, antes disso, quando eu era pequeno, eu sonhava em ser astronauta. Ai, que legal! Esse era o meu sonho. E eu aprendi que se eu quisesse mesmo ser astronauta, um dos caminhos mais seguros para isso seria eu ser cientista. Porque, no final das contas, os astronautas, grande parte deles hoje, vão para o espaço para fazer experimentos. Então, eu decidi seguir para uma carreira científica, e no colégio, a área que eu me dava melhor era a área de exatas, então eu entrei
no vestibular em física, na USP. Na física da USP, eu estava fazendo o curso, estava me divertindo, logo no primeiro semestre estava fazendo iniciação científica. Uma amiga minha, que lá da física, falou, olha, tem um outro curso aqui na universidade que eu me interesso, eu queria prestar, chama Ciências Moleculares, você não quer fazer comigo? Eu não tinha a menor ideia do que era Ciências Moleculares, mas era uma amiga minha que tinha me convidado, eu falei, vamos lá, né? E esse curso ele é um pouco diferente dos tradicionais da USP. Você primeiro precisa entrar em qualquer curso da universidade, depois você faz uma segunda prova para fazer a transferência para esse curso. E fiz a prova, acabei passando e falei, já que eu passei, vamos lá, né? Vamos descobrir o que é esse negócio de ciências moleculares. E o curso de ciências moleculares, ele tem a proposta de ser um curso interdisciplinar, que dê uma visão geral de todas as áreas da ciência, física, química, biologia, matemática e computação. Então, por 2 anos você tem todas essas disciplinas, e nos 2 últimos anos você tem liberdade acadêmica e curricular total para escolher qualquer disciplina da USP e fazer um currículo personalizado. Eu fiz isso, e uma das coisas legais do curso, que é voltado para formar pesquisadores, é que você tem que fazer iniciação científica desde o começo. Então, desde o começo eu fiz iniciação científica em física, na física nuclear, em uma área de astrofísica nuclear. Então, desde o começo eu trabalhei com pesquisa científica. E chegando no final do curso, eu estava me preparando para um doutorado em física nuclear, mas eu estava me sentindo meio desanimado com essa área. Daí eu lembrei de uma coisa interessante que eu tinha tido no curso. No primeiro ano do curso, eu tive a oportunidade de participar em um congresso internacional de astronáutica no Rio de Janeiro. Eu ganhei uma bolsa da Agência Espacial Brasileira. E nesse congresso, eu tive a grande sorte de conhecer um pesquisador muito importante, aluno do Stanley Miller, do cara que desenvolveu a química pré-biótica. Ele se chama Antônio Lascano. E o Lascano é um mexicano, muito carinhoso, muito agradável, cativante. Ele deu uma palestra sensacional sobre astrobiologia, e o que ele falou, o que ele mostrou, foi exatamente como que as diferentes áreas de pesquisa se interconectavam para a gente tentar entender melhor o fenômeno da vida no universo, exatamente conectando desde os primeiros átomos até os seres vivos e a possibilidade de vida em Marte. Eu fiquei apaixonado por isso, e quando eu estava lá no final da iniciação científica, desiludido com a física nuclear, falei, por que eu não tento isso, né? E daí eu conversei com a minha orientadora de iniciação científica e falei, olha, vamos parar com a ideia do doutorado, porque eu quero fazer alguma coisa diferente. Fui para astronomia, conheci um professor muito maluco, um argentino muito desbocado, muito legal lá da astronomia, e falei para ele, olha, eu tinha essa ideia da astrobiologia, queria tentar, é uma coisa diferente. Na época não existia nenhum pesquisador trabalhando diretamente com isso. E ele falou, eu pensei numa coisa parecida com essa um tempo atrás, você não topa fazer um projeto comigo? Eu falei, vamos lá. Ele me mostrou o projeto, me mostrou as ideias, daí eu comecei meu doutorado na área. E no final das contas, o meu doutorado em astronomia com o tema de astrobiologia foi a primeira tese brasileira de pesquisa em astrobiologia. Eu me formei em 2009 no doutorado, com uma das primeiras teses nessa área. E depois daí eu continuei no pós-doc, a gente fundou um núcleo de pesquisa em astrobiologia, e hoje essa área vem se consolidando como uma área séria, uma área bem conhecida e respeitada. O nosso núcleo, ele é, por exemplo, parceiro internacional do núcleo de pesquisa, núcleo de astrobiologia da NASA, e da Rede Europeia de Associações de Astrobiologia. Então, hoje a gente está aí no panorama internacional da área, fazendo pesquisa importante. Então essa é a minha história, essa é um pouquinho da história da astrobiologia aqui no Brasil. Para quem gostaria de entrar na área de astrobiologia hoje, isso é uma coisa importante porque muita gente se confunde um pouco. Fazer astrobiologia não é estudar todas as coisas ao mesmo tempo. Não é que você vai pegar a biologia e misturar com a astronomia num caldeirão e fazer astrobiologia. Não. A astrobiologia, ela é feita das diferentes áreas. Então, se você quer fazer astrobiologia, a gente sempre recomenda escolha uma das áreas, um curso que você mais se identifique. Então, se você gosta de biologia, preste o vestibular e faça um curso de biologia
muito bem feito, tenha boas notas, aprenda bastante, vá a fundo nos temas, se torne um bom biólogo, faça iniciação científica desde o começo, esteja em contato com a vida acadêmica. E o que é importante para você fazer astrobiologia? Você está antenado, você está ligado com as diferentes áreas. Então, faça biologia, mas puxe algumas disciplinas da astronomia, aprenda sobre geologia, sobre a história do nosso planeta e comece a ver essas conexões. Toda a parte, o mais importante da astrobiologia é exatamente as conexões entre áreas. Mas o mais importante seja muito bom em uma área e veja as conexões com as outras. Depois, na pós-graduação é a mesma história. Se você é bom em biologia ou é bom em física ou em astronomia, faça uma pós-graduação nessa área. Mas escolha um projeto de pesquisa que agora seja interdisciplinar e comece a conectar as diferentes partes. Então, esse é o caminho natural. Hoje, aqui no Brasil, a gente não tem um curso de graduação nem de pós-graduação em astrobiologia. Então, a gente deve fazer os cursos tradicionais, mas com projetos de pesquisa voltados para essa área interdisciplinar. Então, essa é a minha recomendação hoje. Ai, gostei bastante de saber toda a sua trajetória, né? A gente tem um pouco de sorte, um pouco de tropeço e um pouco de amor também, né? Eu acho que se você não gostasse muito do que você faz, você não teria chegado onde você chegou. Parabéns pelo seu trabalho, admirei muito, conheci um pouco mais, fiquei muito admirada mesmo. Eu gostaria de passar agora para o Cauã fazer a pergunta dele. Cauê, desculpa. Peraí só um pouquinho, antes de você falar com o Cauê, desculpa, eu tive que desligar aqui, teve uma... na verdade, essa sua pergunta, Letícia, também foi a pergunta do Fernando César, lá do Facebook. Então, a gente também atendeu o Fernando, lá do Facebook. Antes de passar para o Cauê, eu gostaria de fazer uma pergunta do Roberto Tanaka, uma outra, porque ele está perguntando, Douglas, qual a sua opinião sobre as chances de haver vida inteligente em algum outro canto do universo? E se essa possibilidade de haver contato, mesmo que só por sinais de rádio ou algo assim. Vida inteligente ele colocou entre aspas, mas... É um tema muito complicado esse, né? É difícil. Bom, possível? Eu acho que é possível. Existem centenas de milhões de estrelas e planetas na nossa galáxia. Hoje a gente sabe que muitos desses planetas eles têm condições de habitabilidade, então eles têm água líquida, temperatura, nutrientes disponíveis na superfície, então tem todas as chances da vida surgir, e eu acredito que a vida tendo as condições mínimas para surgir, ela provavelmente vai surgir. A grande pergunta então, eu acredito, pelo que a gente sabe sobre a vida aqui na Terra e pelo que a gente sabe sobre o que a vida precisa para surgir, eu acredito que é muito provável que exista vida de forma abundante na nossa galáxia. O grande problema é que a pergunta do Roberto foi vida inteligente. Vida inteligente é um tema difícil porque a gente tem que definir o que é inteligente. Mas vamos definir vida inteligente como vida que tenha habilidade cognitiva, que tenha um sistema nervoso desenvolvido, ou que seja capaz de lidar com ferramentas. Alguma coisa desse tipo. Hoje, pelo que a gente conhece de evolução, é impossível a gente prever se uma vez que a vida surge, se ela vai gerar organismos parecidos com nós humanos, ou qualquer coisa similar a isso. A gente não tem como. A evolução não é preditível. Pelo que a gente conhece até hoje, não tem como fazer essa predição. A gente não sabe, a vida pode ser abundante, mas pode ser que o nosso universo seja um universo povoado por bactérias, ou povoado por insetos, ou povoado por invertebrados, tipo polvos e coisas parecidas com isso, que são inteligentes a seu modo. Então, não existe como a gente predizer isso. Tudo que eu posso dizer é que eu acho que a vida é abundante no universo. E como ela é abundante, eu acredito que a gente poderia encontrar todos os tipos de formas, tamanhos e modelos de vida por aí afora, talvez alguns deles civilizações inteligentes. Agora, o Roberto perguntou também sobre a possibilidade de comunicação.
Esse é um tema mais complicado, um pouco mais complicado, porque para a gente se comunicar com seres, comunicar através do espaço, até onde a gente conhece da física, a gente precisa usar a forma mais rápida de se comunicar é usando ondas eletromagnéticas. Então, usando luz ou usando ondas de rádio. Só que a luz e as ondas de rádio, elas se propagam com uma velocidade finita pelo espaço. São os 300 mil quilômetros por segundo da velocidade da luz. Nessa velocidade, demora muito tempo para a gente transmitir informação, mesmo para as estrelas mais próximas. A estrela mais próxima, que é Próxima Centauri, ela está a 4 anos-luz de distância. Quer dizer que a luz, para viajar, ou uma onda de rádio, para viajar da Terra até Próxima Centauri, ela demora 4 anos, aproximadamente. Então, imagina, a gente manda um sinal, demora 4 anos, daí a civilização recebe esse sinal, responde, 4 anos depois ele chega. Então, se a gente... Isso para Próxima Centauri, que provavelmente não é habitado nem nada disso. As outras estrelas, elas podem estar, e normalmente estão, a dezenas, centenas, milhares de anos-luz de distância. Então, se a gente conseguisse se comunicar, seria uma comunicação muito truncada. A gente não conseguiria ter uma comunicação de 2 vias. Eu ia escrever, só daqui 10, 15 mil anos é que eu teria uma resposta. Então, é muito difícil a gente pensar em comunicação desse tipo. A maior chance que a gente tem é a gente encontrar um sinal que alguma civilização extraterrestre mandou, está viajando pelo espaço e chegou aqui na Terra, mas não uma comunicação de 2 vias, simplesmente de uma única via. Então, eu imagino que sinais desse tipo são possíveis e existem, inclusive, programas de pesquisa que procuram por esse tipo de sinal, que são os programas SET, Busca de Vida Inteligente Extraterrestre em inglês, que apontam grandes antenas, radiotelescópios gigantescos para o espaço, tentando buscar esses sinais emitidos por civilizações extraterrestres. Mas, de novo, é uma aposta. A gente não sabe se é provável ou se existe vida inteligente. Até hoje a gente não encontrou nenhum sinal, é sempre bom lembrar, até hoje não foi encontrado nenhum sinal de vida, seja uma bactéria, seja um organismo inteligente extraterrestre fora da Terra. Então, a gente não tem nenhum sinal. Hoje está tudo no campo especulativo, mas, como eu falei, eu acredito que a vida seja muito provável de existir no nosso universo. Então, agradeço pelas respostas. Roberto, conta pra gente aí se tudo ok, se ficou satisfeito com a resposta, se era isso. E, Cauê, as suas perguntas, a gente tem mais um monte, viu, lá no Facebook. Você me fala que horas que a gente tem que parar, Douglas, porque tem realmente muitas perguntas, tá? Cauê, fica à vontade, depois eu passo para o Facebook de novo, ok? Posso me apresentar? Claro, por favor, assim como a Letícia e o Henrique, faça isso. Brevemente, por favor. Brevemente, claro. Meu nome é Cauê, boa noite, né, a todos. Eu faço bacharelado em Física, aqui na USP, e faço também duplo diploma em Astronomia. Eu acabei de ficar surpreso que o Douglas, em teoria, é meu veterano daqui. Eu não sabia, tanto que eu não sei se o Douglas está reconhecendo, eu estou no Peletron, exatamente agora, no acelerador que a gente tem aqui. Faço iniciação aqui, eu faço iniciação em Física Aplicada, com a professora Márcia Risuto, que o Douglas também conhece, acho. Sim, ela é colaboradora. E faço iniciação com o Fábio, que acho que é o melhor amigo do Douglas, que ele faz parte do grupo de astrobiologia, faz uns 2 meses que eu não apareço lá na Química. Que vergonha. Mas final de semestre acontece. Ai, ai, ai. Acontece, gente. Vida acadêmica é meio estranha. Mas venham. E as 2 pesquisas que eu faço, elas se casam, porque eu estudo pigmentos orgânicos e como degradam. E aí, isso para astrobiologia, a gente tenta medir, né, na verdade, pigmentos orgânicos degradados, bioassinaturas, né, no caso. Então, tá indo. Legal. É isso.
E aí a pergunta. Primeiro eu vou fazer a pergunta de uma pessoa aqui que eu não estou conseguindo falar, que é o Carlos. Ele queria saber com o Douglas sobre panspermia. O que é que você acha sobre a teoria da panspermia? Aí depois da pergunta, né, da sua pergunta, eu faço a minha. Bom, eu não reconheci o Pelletron aí. Acho que eu sou muito velho para isso. Eu entrei na física em 2000. Eu já estou velho o suficiente. Mas eu trabalhei aí no Pelletron por vários anos. Bom, panspermia. Para quem não sabe o que é panspermia, o nome vem de espalhar a semente. E a ideia é que a vida, uma vez que ela surge em um determinado lugar do universo, ela vai necessariamente se espalhar e contaminar outros ambientes. Por exemplo, uma das propostas, pode ser que a vida tenha primeiro surgido em Marte, lá naqueles 3,5, 4 bilhões de anos atrás, e por um impacto de um asteroide na superfície do planeta, pedaços de rocha com micro-organismos foram ejetados para o espaço. Esses pedaços de rocha, que se transformaram em asteroides, eles viajaram através do espaço por talvez milhões de anos, até que em dado momento eles chegaram próximos à órbita da Terra e caíram, reentraram aqui no planeta, e então eles se reproduziriam e colonizariam o nosso planeta. Então a ideia é essa, uma vez que ele surge em um planeta, ele pode se espalhar por processos naturais para outros lugares do mesmo sistema planetário, contaminando tudo. Para esse tipo de teoria funcionar, você precisa que a vida seja capaz de aguentar 3 coisas. Primeiro, você precisa sobreviver ao impacto e à ejeção desse material. Depois, você precisa que, uma vez que o material tenha sido ejetado com os micro-organismos, que eles sobrevivam no espaço durante a viagem. E, por fim, eles precisam sobreviver o processo de reentrada na Terra para poder colonizar o planeta. O que a gente sabe, vários estudos têm sido feitos para testar a capacidade da vida, especialmente daqueles extremófilos, de sobreviverem a esses diferentes estresses. Então, foram feitos estudos de sobrevivência ao impacto, realmente lançando rochas com micro-organismos com canhões de altíssima velocidade e impactando com materiais, e foi mostrado que vários extremófilos são capazes de sobreviver a esses impactos. Foram feitos estudos simulando o ambiente espacial. Eu fiz, e aqui com o meu grupo, estudos como esse, aqui no laboratório Synchrotron, mostrando que bactérias são capazes de sobreviver ao ambiente espacial. Foram enviadas bactérias para a Estação Espacial Internacional e elas ficaram expostas ao Sol e ao espaço por mais de 1 ano, e foi mostrado que elas são capazes de sobreviver. E, por fim, foi testada a etapa final, que é a reentrada. Então, é um grupo britânico associado com russos, eles colocaram um satélite em órbita, com micro-organismos no que a gente chama do escudo de ablação do satélite, que é o escudo protetor para a reentrada, e eles derrubaram esse satélite para a Terra. Ou seja, eles foram queimando esse escudo de ablação na atmosfera terrestre. E na frente desse escudo, eles colocaram também bactérias para ver se elas sobreviveriam. E elas sobreviveram. Então, por vários desses estudos, ficou claro que a vida como a gente conhece, esses extremófilos, seriam perfeitamente capazes de sobreviver todas as etapas necessárias para que a panspermia acontecesse. Bom, então o que a gente sabe? É possível que a panspermia aconteça. A questão toda até hoje, não existe nenhum estudo que mostre que a panspermia de fato aconteceu. Então a gente não tem nenhuma bactéria aqui que veio do espaço, e a gente nunca detectou nenhum organismo extraterrestre chegando do espaço também. Então não existe nada que comprove isso. Então, por enquanto, a panspermia é só uma teoria, sem ainda nenhuma comprovação de fato que ela está acontecendo. Bom, eu acho que é isso. Acho que a minha agora... Só um minutinho, Cauê. Posso te interromper? Desculpa. É que tem uma moça que está lá nas terras da rainha, como ela diz, e ela fez uma pergunta que lá está um pouco tarde. Você me permite fazer a pergunta? À vontade, à vontade. Porque ela está lá, ela já fez essa pergunta há algum tempo, então se vocês me permitirem passar um pouquinho aí, que ela já está atrás. Então, Douglas, a pergunta, na verdade, veio da Suzana,
e ela estava querendo saber se vocês vão coletar organismos extremófilos. Em algum momento você estava falando de coleta, né? Então ela está perguntando se vocês vão coletar organismos extremófilos. Suzana Ulian Benites. Tá, o nosso grupo ele tem uma atividade importante no que a gente chama de microbiologia ambiental de ambientes extremos. Então, a gente estuda esses ambientes que eu falei, extremos do nosso planeta, para diversos fins. Mas uma boa parte do trabalho é exatamente coletar micro-organismos extremófilos, trazer eles para o laboratório e testar como eles seriam capazes de sobreviver nessas condições espaciais e planetárias simuladas. Então, a gente vem fazendo isso já há vários anos na Antártica. Eu tive o privilégio de participar de uma missão antártica brasileira em 2014 e 2015, no deserto do Atacama, nas regiões ferríferas de Minas Gerais, nas regiões hipersalinas do Espírito Santo. Agora a gente está recebendo algumas amostras de mar profundo da Nova Zelândia. Então, a gente vem coletando esses micro-organismos e testando eles em laboratório. E o que é muito legal em ciência, a gente tem, eu tenho tido, meus colegas têm tido, o privilégio e a oportunidade de viajar para esses ambientes inóspitos e maravilhosos do nosso planeta. Oi, eu acho que ela se atendeu a Suzana. Suzana, ok? Então, gente, olha só. Cauê, você faz sua pergunta. A gente tem várias perguntas aqui. Então, depois do Cauê, a gente vai fazer mais 2 perguntas, Douglas, ou 3, depende do tempo que você vai responder. Mas, assim, eu já te convido, né, Douglas? Está vendo, né? A demanda pelo tema aqui na rede está grande. Então, assim, se você permitir, a gente vai repassando as perguntas, né? Para você, claro. E tem muitas no Facebook. Então, Cauê, você e depois mais 2 ou 3, dependendo do tempo que a gente tiver, tá? Douglas, valeu muito, tá? Imagina. Cauê, vai lá. Não. Agora vai ser uma pergunta um pouquinho mais específica, no caso. Um dos maiores problemas que a gente enfrenta, acho que na astrobiologia, ou, né, acho que na ciência geral, é definir o que é vida, né? Qual que é o limiar, o que não é vida, o que é vida. Por exemplo, a opinião, agora acho que pessoal minha, vírus, né, para mim, para algumas outras pessoas, é vida. A gente considera ali uma proto-vida, coisa do tipo. E tem o prion, que é uma fita de proteína, que ela, em organismos vivos, ela age como um ser vivo, entre aspas. E aí eu queria saber, né, de você, explicar para o pessoal o que a gente começa a classificar, o que é vida, o que não é. É muito complicado, desculpa. É complicado. Olha, eu vou apelar para a ignorância mais pura e ingênua de qualquer bom cientista. E vou falar aquilo que eu posso falar, porque a gente não conhece muita coisa ainda. Toda a vida, de novo, a astrobiologia ela é muito baseada em olhar para os modelos de vida aqui da Terra e tentar usar isso como base para procurar por outros lugares. Toda a vida no nosso planeta, ela é feita ou ela é baseada em células, que é a unidade mínima da vida, que é aquele, enfim, a maioria das pessoas conhece, mas é aquela unidade feita de uma membrana, de um núcleo organizado e de um sistema de proteínas que faz o metabolismo, as atividades, as funções celulares. Todos os organismos vivos do nosso planeta são feitos de células. E você deu exemplos de alguns que não são feitos de células, os vírus e os prions. Mas esses caras, para eles existirem, se multiplicarem e sofrerem evolução, eles dependem de células. Eles precisam infectar células para eles existirem e funcionarem. Então, toda a vida que a gente conhece é feita ou depende de células. Tá. Então, se a gente quiser procurar por vida em outro lugar, seria alguma coisa que depende de uma unidade básica tipo célula. Quando a gente está falando de procurar vida em Marte, a gente está procurando alguma coisa tipo uma célula. Mas, claro, essa é uma definição que ela é baseada na vida como a gente conhece. Ela não é ampla o suficiente. O Henrique perguntou sobre vida em Titã. Uma célula como essa não funcionaria em Titã. Se a gente quer imaginar vida em Titã, a gente teria que pensar em alguma coisa muito mais exótica.
com moléculas diferentes, que não usasse água como solvente, que não usasse carbono como molécula base para a vida, que não tivesse uma membrana como essa, que tivesse uma solubilidade diferente em solventes orgânicos, enfim, teria que ser alguma coisa muito diferente. Existe uma área de pesquisa chamada bioquímica exótica, que faz esse tipo de pergunta e tenta resolver isso. Mas o fato é, a gente ainda não sabe. A resposta covarde, baseada naquilo que a gente realmente sabe, é vida é uma coisa feita de células, ou de coisas muito parecidas com células. É a resposta covarde. Não, mas obrigado, viu? Imagina. Muito obrigado. É só agora, é uma pergunta off. A Márcia passou aqui na sala e ela pediu para quando você vier para São Paulo trazer o potenciômetro. Tudo bem. Para a gente medir o laser. É só isso. Sem problema. Então, olha só, Cauê, eu vou passar para a Deilson, que também fez uma pergunta. Se apresenta bem breve, tá, Deilson? Porque a gente tem mais algumas aqui. E eu já queria pedir desculpas para o pessoal do Facebook, que a gente não vai conseguir atender todo mundo, tá? Mas a gente tem algumas perguntas aqui na sala, então a gente vai priorizar quem se inscreveu. Espero que vocês compreendam aí no Facebook. Mas como está no Facebook, né, as questões, eu posso passar depois tudo para o Douglas, ele também vai ver, né, Douglas? Então, de repente, a gente pode ver essas perguntas com calma depois, ok? Então, vai lá, Deilson. Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos. Sou Adeilson e sou estudante do curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela UENF no consórcio CEDERJ. E a minha pergunta é a seguinte, Douglas. Recentemente, foi divulgado em vários meios a descoberta de água em Marte, certo? Isso. Então, eu gostaria de saber se a sua equipe tem um planejamento de algum projeto de pesquisa em relação a isso. Temos, na verdade. Essa descoberta de água em Marte é uma água especial, na verdade, porque a água já vem sendo descrita e já foi descoberta em Marte de diversas outras maneiras e já há vários anos, na forma de gelo no subsolo, na forma de água intermitente escorrendo das encostas marcianas, mas essa descoberta recente ela é inédita porque foi a primeira vez que foi mostrada uma grande quantidade de água, foi um lago de dezenas de quilômetros, permanentemente líquido na superfície, ou seja, ele não congela no inverno, ele permanece líquido esse tempo todo. E isso é muito bom para a vida, porque você tem a água à disposição para as atividades biológicas o tempo todo. O interessante dessa água, para ela se manter líquida nessas condições, ela tem que ser uma água salgada, uma água salobra, uma grande quantidade de sal. Então, a gente tem que se perguntar se a vida poderia existir nessas condições de alta salinidade. E o meu grupo de pesquisa vem estudando uma região hipersalina aqui no Brasil, que é a região de Lagoa Salgada, Lagoa Vermelha, lá em Araruama, no Rio de Janeiro, que tem condições, características similares ao que esse lago tem. Altíssima concentração de sal, só que a temperatura é mais alta. Mas a gente vem estudando os micro-organismos que vivem nessas condições e quais os tipos de minerais e de bioassinaturas, ou seja, como a gente poderia detectar esse tipo de organismo nessas condições. Então, sim, existe maneira da gente estudar a vida nesses lagos hipersalinos de Marte e estudando alguns biomas hipersalinos aqui da Terra. Ok, obrigado. Nada disso. Então, vou passar para a Aline, que também fez uma pergunta aqui na sala faz tempo. Aline, conta para a gente sua pergunta. Oi, gente, boa noite. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Boa noite, pode falar. Eu sou aluna aqui da Unicamp, da graduação em Física, só que assim, eu não conheço muito de astronomia e astrobiologia. No começo da sua fala, você estava falando sobre a criação de estrelas, das primeiras estrelas, e que elas eram criadas por átomos de hidrogênio. Bom, eu entendo que a estrela ela é uma coisa extremamente massiva, tal, e que eu preciso aglomerar esses caras, essas moléculas, aliás, esses átomos, todos juntinhos ali, né, para formar a estrela. E como que eu consigo, como que esses átomos, eles conseguiram ficar condensados ali, juntando mais, porque você tem muita energia cinética deles ali se chocando e tal. Como que é possível isso? Essa é a minha pergunta, não sei se ela está clara
Eu acho que eu não entendi direito, desculpa, na verdade. Olha, a ideia é a seguinte. Bom, a estrela, para eu formar a estrela primária, como você estava falando, eu preciso juntar átomos, certo? Eu Sim. não tenho moléculas. Sim. Eu só tenho átomos. Só que assim, ó, para eu juntar esses átomos, eu preciso de uma pressão muito grande ali. E aí esses átomos, eles começam a se chocar, gera uma energia cinética associada àquilo. Como que eu expurgo essa energia para que eu consiga ir juntando esses átomos até virar uma estrela mesmo? Bom, o processo de colapso gravitacional, porque é aquela história, você começa com uma grande nuvem de gás, igual aquelas, se você já viu aquelas fotos do Hubble, aqueles grandes pilares de gás, a nebulosa de cavalo, a cabeça de cavalo, etc. Tal. Você tem uma grande quantidade de gás que precisa colapsar para formar a estrela, como você falou, para aumentar a pressão e a densidade. Esse processo de colapso, você é estudante de física, você deve saber que existem as diferentes forças em ação e você pode entrar num processo de equilíbrio ou desequilíbrio hidrostático. Então, se você tiver duas massas, elas vão ter a tendência a se aproximar. Isso é simples, a força da gravidade. No caso de um gás, você vai ter duas forças. Você vai ter uma força que vai tender a colapsar e você vai ter a repulsão pela interação cinética. Então, uma vai chocar com a outra e você vai ter a tendência a expulsar. Então, você vai ter uma pressão que força para dentro, uma força que força para dentro, que é a força da gravidade, e uma pressão interna, que é a pressão cinética desses gases. Quando você equilibra o de dentro com o de fora, você está num equilíbrio hidrostático e você para. Então, uma estrela fica parada e não explode porque ela está em equilíbrio hidrostático. A força da gravidade é exatamente balanceada, ou quase exatamente balanceada, pela pressão do interior dela, a pressão dos gases no interior dela, e ela fica parada. Então, por isso que uma estrela para. É um equilíbrio hidrostático, uma luta de duas forças aí que se equilibram. Agora, como que você chega nesse equilíbrio? Porque você tem a grande nuvem de gás. No começo, você tem essa nuvem de gás, os átomos espalhados. Para o colapso começar, você precisa que a densidade seja alta o suficiente. Então, quando a densidade aumenta até um certo valor, a força da gravidade é grande o suficiente para que o colapso comece. Então, a maioria das teorias tem mostrado, e de observações tem mostrado, que o colapso gravitacional dentro de uma grande nuvem de gás como essa, ele começa quando acontece uma explosão de supernova ali perto. Essa explosão de supernova, ela produz uma onda de choque que se propaga através da nuvem de gás. Quando essa propagação acontece, na frente de onda, você tem, por ser uma onda de choque supersônica, você tem a compressão do material. Então você forma uma região de alta densidade. E essa região de alta densidade induz o colapso gravitacional. Então passou onda de choque, você aumenta a densidade, aumentou a densidade, você começa o colapso gravitacional. O colapso gravitacional vai acontecendo até que a pressão e a temperatura se tornam altas o suficiente para que essa pressão interna contrabalanceie a força da gravidade. E isso fica balanceado, na verdade, com leves oscilações ao longo de toda a vida da estrela, até que, por alteração da química no interior, você comece a desbalancear esse equilíbrio. Você começa a produzir mais energia até o ponto que isso se desbalanceia e a sua estrela explode, seja numa nebulosa planetária, seja numa supernova. Então é tudo uma questão de equilíbrio de forças no final das contas. Olha, eu agradeço. A Aline respondeu? Então, a gente vai fazer a última pergunta do Carlos, que está aqui com a gente nessa sala. O pessoal do Facebook, mais uma vez, eu peço desculpas. Mas, Douglas, essa pergunta é sobre panspermia. Então, para finalizar, qual a sua opinião sobre panspermia? Eu falei da panspermia agora há pouco, na verdade. Então, tá respondido, Carlos? Então, beleza. Você também fez, né, Cauê, dele? É porque você não citou o nome dele. Desculpem, gente. É porque são muitas mensagens. Peço desculpas. Então, eu vou fazer uma pergunta do Pedro, já que está respondida do Carlos. Perdão, Douglas. Então, na verdade, aqui tem uma pergunta do
Pedro Arruda, ele está falando sobre o uso dos recursos naturais, né? Se seria sustentável e se a geoengenharia trabalha com sustentabilidade. Você falou sobre isso também? Eu falei por cima, dá para comentar algumas coisas que eu não comentei. E assim, seguindo na sequência, e para finalizar, ele perguntou sobre as tecnologias a partir de metagenômica para detecção de material genético semelhante a DNA em amostras de Marte. Então, essa parte de DNA foi exatamente assim que ele escreveu. Então, Pedro, as suas perguntas a gente encerra, e aí, quer que eu leia de novo sobre a parte do DNA? Não, acho que não precisa. Vamos lá. Qualquer coisa eu pergunto de novo. Vamos começar pela parte de geoengenharia e sustentabilidade. Então, eu comentei, acho que foi o Henrique que perguntou lá no comecinho sobre a possibilidade de fazer terraformação de Marte. Para a gente fazer terraformação ou geoengenharia, ou modificar as condições globais, a gente precisa entender com muito detalhe como todos os ciclos planetários funcionam. Como que a geologia interage com o vulcanismo, com o tectonismo, com a atmosfera, com a hidrosfera, enfim, como tudo isso se interconecta, funciona, para que eu possa atuar sobre algum desses e modificar para ele chegar nas condições de meu interesse, para que a atmosfera fique mais rica em oxigênio, tenha mais água, ou seja lá o que for. Então, quando a gente pensa isso para Marte ou outro planeta, envolve ter todo esse conhecimento e desenvolver modelos matemáticos que me permitam predizer quais os resultados que uma modificação de algum desses fatores vai levar para o planeta. Bom, se eu fosse capaz de fazer esse tipo de coisa, eu poderia modificar um planeta em escala global. E isso é interessante não só para Marte, para tornar ele mais habitável, mas se eu sei fazer isso, eu posso aplicar isso para a própria Terra. Hoje a gente vem falando de aquecimento global, destruição da camada de ozônio, acidificação dos oceanos e vários outros efeitos aí devastadores para os ecossistemas. Se eu sei fazer geoengenharia, eu posso aplicar isso para a Terra e resolver esses problemas para a Terra. Derretimento das calotas polares e muitos outros. Então, fazer esse tipo de estudo pensando em Marte não é tão inútil assim. Na verdade, eu posso aplicar todo esse conhecimento para atuar sobre o nosso próprio planeta e melhorar as condições de vida no nosso próprio planeta. Então, dessa forma, eu consigo conectar a terraformação com a sustentabilidade em longo prazo aqui da Terra. Certamente é uma das coisas que a gente precisa e vai ter que fazer nos próximos anos. Então, aí sobre o DNA e a metagenômica, você quer que eu fale de novo a pergunta? Não, acho que não precisa. A pergunta dele é basicamente se a gente vai conseguir aplicar técnicas genômicas de sequenciamento de DNA para procurar por vida em Marte. De novo, pergunta complicada, esse povo só faz pergunta difícil. Quando a gente fala de procurar por vida em Marte, a gente pode procurar por diferentes bioassinaturas, que são assinaturas, sinais da atividade biológica. A gente pode procurar por células, como eu falei, a gente pode procurar por fósseis, como esse carinha que eu mostrei aqui, e as células que estão presas dentro dele. A gente pode procurar por minerais que são produzidos pelos fósseis, pelos micro-organismos. A gente pode procurar por gases presentes na atmosfera. A gente pode procurar por moléculas orgânicas que são formadas na atividade biológica. Uma coisa importante que toda bioassinatura tem que ter é que ela tem que ser inequívoca. Uma vez que eu detecto tal molécula, eu preciso ser capaz de dizer se aquilo é de fato de origem biológica ou se ele pode ser gerado naturalmente, abioticamente, na natureza. E daí vem a escolha necessária. Se eu estou em Marte, que tipo de molécula orgânica eu devo procurar? E uma das propostas, como eu estava mais seguras para fazer isso, é exatamente procurar por DNA, ou alguma molécula parecida com isso. Como eu estava falando, todos os organismos vivos do nosso planeta, eles são feitos ou dependem de células. Todas as células que existem no nosso planeta usam como material genético, como material informacional,
o DNA ou o RNA. Então, o DNA ou o RNA, eles são a base da vida como a gente conhece aqui na Terra. Por isso existe essa proposta, bom, vamos procurar por DNA ou RNA na superfície de Marte. E daí a gente pode aplicar as mais diferentes técnicas. Isso nunca foi feito porque é bastante complicado mandar um sistema de detecção de DNA até Marte, e até agora não foi possível fazer isso, mas é uma proposta para as próximas sondas. Então a ideia seria mandar um sistema para Marte que fosse capaz de procurar por moléculas de DNA e ele fez uma pergunta ainda além, não apenas detectar as moléculas de DNA, mas fazer o sequenciamento dessas moléculas de DNA para entender como que elas são feitas e que tipo de proteína elas codificariam para saber como que a vida ali funcionaria. Então isso é uma coisa dos próximos anos e que certamente vai acontecer. A gente vai procurar por DNA em Marte e a gente vai querer entender as sequências de DNA para saber que tipo de vida existia ali. Então esse é o futuro na procura de vida no nosso sistema solar, com certeza. Olha, eu só posso agradecer, Douglas, a todo mundo que está acompanhando, aos nossos moderadores hoje, que o Douglas gentilmente nos permitiu e sugeriu que a gente pudesse fazer uma conversa assim. Eu acho que foi super... Bom, para mim foi um aprendizado incrível. Henrique, agradeço a Deilson, Letícia, Aline, enfim, a todos, e principalmente a você, Douglas. Mas você não pode ir embora, eu acho, sem falar da missão Garateia. Você não quer contar para só um pouquinho? Bom, claro. A missão Garateia, da qual eu faço parte, eu sou um dos pesquisadores que coordenam essa missão. Ela tem o objetivo de ser a primeira missão brasileira espacial de espaço profundo. Então, a ideia dessa missão é construir um microsatélite. Deixa eu ver aqui. Não consigo. Olha aí, surpresa pra gente. Não vou conseguir, ele está preso ali. Mas a ideia é construir um pequeno satélite, mais ou menos desse tamanho. Ele é um satélite na forma de um cubinho de 10 por 10 por 10 centímetros. É bem pequenininho. Na verdade, um conjunto de 6 desses microsatélites para serem lançados até a órbita lunar e fazer experimentos científicos nessas condições. Então, a gente vem desenvolvendo os experimentos e a tecnologia espacial para que isso seja possível. Hoje, a gente está na era dos microsatélites e nanosatélites. Eles são muito mais baratos do que um grande satélite. Então, uma missão como essa, a Garateia, ela deve custar cerca de 50 milhões de reais, mais ou menos. Então, isso, para uma missão espacial, para colocar em órbita lunar, é relativamente barato. E, como eu falei, ela é a primeira missão brasileira que colocaria um satélite fora da órbita terrestre. E a graça de sair da órbita terrestre é que a gente está exatamente longe daquele escudo protetor do campo geomagnético, que a gente estava lá falando com o Henrique. Então, o campo geomagnético está protegendo a Terra. Quando a gente vai para a Lua, a gente está fora desse escudo protetor e a gente pode sentir os efeitos de toda a radiação solar chegando nesse satélite. E a proposta da missão Garateia é exatamente desenvolver experimentos científicos biológicos, fazer culturas de células de forma automatizada nessas condições, para entender os efeitos dessa radiação de longo prazo nessas células, para ajudar a gente a entender melhor como que as nossas células desses extremófilos seriam capazes de sobreviver nos ambientes mais inóspitos, como a superfície de Marte ou as luas de Júpiter aqui no Sistema Solar. Eu acho que encerra a chave de ouro, né? A missão Garateia, eu coloquei aqui, compartilhei o link na sala e no Facebook. Olha, Douglas, assim, você vai ver aqui e lá fora, querem saber quando é que é a próxima, entendeu? Quando é que é a continuidade? Olha, aí é com o Douglas. A rede de pesquisadores está aberta para ele e para vocês, mas aí eu não posso falar, não sei. Quando é que você fala por aí de novo, Douglas? Conta pra gente. A gente marca, com certeza. Não, por aí também você tem alguma coisa agendada? Você vai dar algum curso, vai falar alguma coisa? Tem alguma coisa por aí? Vai ter um evento bem maluco. Deixa eu achar aqui. Quem tiver interesse, quem sabe, né? Tiver mais perto, a gente vai te procurar, obviamente. Olha aí, tá todo mundo pedindo, é isso que eu tô lendo aí? Lá, parte 2. Deixa eu achar aqui. Cadê você? Aqui.
Posso colocar aqui na sala no Claro, chat? fica à vontade, sim. Depois eu posso Deixa eu ver se- compartilhar também com o pessoal do Facebook. Isso, Eu bacana. coloquei aí. Bom, se Bacana. vocês quiserem, vai ser um evento bem maluco que vai acontecer no Planetário sobre conexões intergalácticas, ciências planetárias, busca de vida em outros planetas. Só que não vai ser só de um ponto de vista científico. Também tem toda uma parte de artes, literatura, ciências sociais. Então vai tentar dar um contexto mais humano também para esse tipo de estudo. Então pode ser interessante aí para algumas pessoas. Muito obrigada. Assim, queria agradecer também ao Cauê e ao Watson Léo, lá do Disperciência, que sempre colabora aqui com a gente. E Douglas, mais uma vez, agradeço demais pelo papo. Quando quiser voltar, a gente está aqui esperando você. A gente, a rede, a gente conversa e a todos vocês que participaram, agradeço. O Facebook não deu para atender todo mundo, o Douglas precisa ir, ele está no meio do experimento lá também. Então, eu peço realmente desculpas para todos, mas foi o mais produtivo possível, pelo menos na minha visão. Eu acho que está todo mundo gostando, pedindo bis, né? O Douglas sempre a gente quer bis, então agradeço. A área é linda, essa área, realmente. Obrigado a você, Ju, foi muito legal, as perguntas foram incríveis, muito difíceis, como sempre, mas foram ótimas, eu acho que eu aprendi bastante também. Parabéns Porque, na verdade, o seu tema gera perguntas que não são muito simples de responder, mas você se saiu, acho... Todo mundo está satisfeito com as respostas, eu acho. Às vezes não tem resposta mesmo, né, Douglas? Beijo. Tchau, tchau. Foi lindo. Tchau, gente. Vou deixar o Facebook. Henrique, prazer. Adeilson, Letícia e todos bem-vindos à rede sempre, tá? Douglas, lugar maravilhoso. Obrigado, tchau. Boas pesquisas. Obrigado. A gente agradece pelo trabalho de todos vocês, pela ciência brasileira, e agora contando isso para a gente é muito legal. A gente agradece. Tchau, tchau, gente.